Olá, pessoal. Bora corrigir nossas atividades de biologia, tá? Da terceira série, atividades 1 e 2. Na atividade 1, ela trabalha conceitos básicos e dinâmica populacional. Conceitos básicos os alunos do terceiro ano que estudaram no CMT ano passado, né, que fizeram o segundo ano comigo, a gente trabalhou bem trabalhadinho em conceitos básicos, mas porque ecologia também se trabalha no segundo ano, né, mas a gente ainda não tinha trabalhado dinâmica populacional, que aí já é uma novidadezinha para vocês. Então vamos lá nas perguntas, tá? O termo ecologia designa o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Sobre os conceitos básicos em ecologia, identifica a alternativa incorreta, tá? Atenção que ele quer a alternativa que está errada. A primeira alternativa aqui, cadê meu cursor? Colocar numa corzinha aqui, ó. A primeira alternativa aqui diz: o termo ecossistema é utilizado para descrever uma unidade em que os seres vivos, comunidade biológica e fatores abióticos, que são os fatores químicos e físicos, interagem. Esse conceito de ecossistema tá certo? Tá certinho, galera. Tá? O que forma o ecossistema? Os fatores bióticos e abióticos. Quais que são os fatores bióticos? Todos aqueles que possuem vida, né, distribuído lá nos reinos. E os fatores abióticos são todos os outros. É a água, é o solo, é o vento, é a temperatura, a umidade, os elementos químicos e assim sucessivamente. A segunda afirmação diz: hábitat é o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas. Certinho. O hábitat é o ambiente, é o espaço físico onde a espécie ou a comunidade vive, né? A terceira afirmação: os seres vivos de uma comunidade que são seus componentes bióticos, interagem com as partes não vivas do ambiente, os fatores abióticos. Sim, os seres vivos que compõem uma comunidade, elas vão interagir, né, com as partes não vivas do ambiente. Não tem como não haver essa interação, porque ele precisa de um hábitat, ele precisa de alimentos que são, por exemplo, se for um organismo produtor, ele precisa absorver do solo água e nutrientes, né? Então são fatores abióticos. E assim continua, segue o baile. A quarta afirmação é a nossa resposta correta. Vamos ver por quê. A biosfera pode ser definida como conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há presença de seres vivos. Biosfera, minha gente, ó, biosfera. Bio não é vida? Como que na biosfera não tem presença de seres vivos? A biosfera, galera, ela é composta, ela é um ambiente, né, que há interação da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. É um conjunto desses três, né? É a convergência desses três em locais que têm condição para a vida. Então, abaixo da superfície da Terra, nós temos vidas, há alguns metros para baixo da superfície, a gente encontra vida. Da mesma forma, onde tem toda a parte da biosfera, porque a atmosfera é dividida em 7 camadas, né? Essa camada que tem as condições favoráveis para a vida, que condições são essas? Umidade, disponibilidade de oxigênio e mistura de outros gases, porque o oxigênio em grande concentração é tóxico para a gente, e assim sucessivamente, tá? Essa figura aqui também é boa para a gente entender isso aqui. Então, o que está errado aqui é isso. Vamos ver essa última afirmação. Os biomas são grandes ecossistemas terrestres,
com uma fisionomia vegetal característica, determinadas principalmente pela influência dos fatores macroclimáticos certinhos. Quais são os biomas? Ó, cerrado é um. Qual que é uma característica do cerrado? Árvores retorcidas, de pequeno porte, com a casca grossa, né? Isso aqui é uma fisionomia vegetal. Isso é determinado por fatores macroclimáticos? Sim, é um ambiente onde tem pouca disponibilidade de água em determinada parte do ano, onde o clima fica muito seco, as temperaturas são muito altas. Quando tem oferta de água, é exagerado, né? Nossas chuvas são bem intensas e assim caracteriza, certo? Então, fechamos a primeira questão. Vamos para a segunda. Lembrando que as questões aqui não ficam na mesma ordem que vocês responderam. Por quê? Porque eu configuro para alternar a combinação das questões para cada aluno, tá? Evitar um pouquinho de cola, né? Dificultar um pouquinho a cola de vocês. Então a ordem aqui está diferente. Mas para vocês conferirem o que foi que vocês marcaram, caso vocês não lembrem, né, é só vocês ir lá no e-mail de vocês e abrir aquele e-mail de confirmação de resposta enviada, porque lá dá para vocês verem cada uma das questões e as respostas que vocês marcaram, tá? Essa questão aqui diz assim: utilizando-se de conceitos ecológicos, o diagrama abaixo ilustra resumidamente a interação que constituem. Tá? Então, aqui eu tenho um diagrama que mostra a comunidade, e aí a gente vai precisar lembrar o que é comunidade e o que é população. Na biologia é diferente da geografia. População ela é constituída por uma única espécie. Então, eu tenho uma população em determinada área de gafanhotos, tem uma população de determinada planta, tem uma população de pássaros, uma população de cobra. Cada uma dessas populações é uma única espécie. Tá? E todas essas populações juntas vão formar uma comunidade. E aqui nesse diagrama eu tenho vários componentes abióticos do ecossistema influenciando essas comunidades, tá? Isso acontece de fato? Sim. Uma comunidade estável, ela tem que ter água, tem que ter temperatura ideal, tem que ter disponibilidade de luz ideal, ela tem que ter nutrientes em quantidades ideais que satisfaçam as necessidades dela e assim sucessivamente. Então, a questão que é, utilizando-se os conceitos ecológicos, o diagrama abaixo ilustra resumidamente interações que constituem. Então, essa interação aqui dos componentes abióticos com os bióticos, né? Comunidade é uma interação dos fatores abióticos, vão determinar o quê? É uma comunidade só? É a biosfera inteira? É uma população? É um ecossistema? Não, é o meio ambiente. O meio ambiente é composto por isso, certo? Por que não pode ser ecossistema? Porque vários ecossistemas vão formar a biosfera. Várias populações vão formar uma comunidade e tudo junto, misturado, eu tenho o meio ambiente, tá? Aqui eu tenho uma figurinha também para a gente relembrar os que são os componentes abióticos, tá? A água, os gases, os minerais, a energia, né, os nutrientes, a luz solar, o vento, o movimento das marés, tudo isso é abiótico. E o que é biótico? É tudo aquilo que tem vida, né? São as plantas, as algas, os decompositores, as bactérias, os fungos, né? Os animais, as plantas, assim sucessivamente. Essa matéria é muito boazinha, né? Ecologia é muito legal. Essa questão diz assim: a verdadeira solidão. A grande novidade é que há pouco tempo foi descoberto um ser que vive absolutamente sozinho em seu ecossistema. Eu lembro de eu ter falado para vocês ano passado, gente, que ninguém está sozinho, todo mundo interage o tempo todo, porque todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que reproduzir, todo mundo precisa interagir com outros seres vivos para sobreviver. Porém, um grupo de pesquisadores, né, descobriu
lá na África do Sul, dentro de uma lagoa, parece, dentro de uma mina de escavação de ouro, uma bactéria, que ela é chamada aqui, tá até aqui o nome na questão, tá? Ela é autossuficiente. A única espécie conhecida no nosso planeta que é autossuficiente. Aí aqui eu fui atrás de uma reportagem, né, que fala sobre ela. Então aqui, cientistas dizem que a bactéria é completamente autossuficiente, é composta por elementos que a circundam, incluindo carbono e nitrogênio, e retira energia do hidrogênio e do sulfato e se reproduz dividindo a si mesma. Então, ela tira energia para sobreviver do hidrogênio, das ligações dos átomos do hidrogênio, né? E ela se reproduz se dividindo por bipartição. Pronto. Ela não precisa de mais ninguém. E ela sozinha compõe todo um ecossistema. Então, com base nessas informações, vamos analisar aqui, porque a questão que é o que está correto. A primeira, não se trata de um ecossistema, uma vez que não se caracteriza pela transferência de matéria e energia entre elementos abióticos e elementos bióticos. Há sim a transferência de matéria e energia entre o abiótico e biótico. Ela não tira energia de algo vivo, ela tira energia de um elemento químico, do hidrogênio, né? Então, essa daqui está errada por conta disso, né? A segunda, o elemento biótico do meio está bem caracterizado em seus três componentes, produtores, consumidores e decompositores. Não, gente, eu estou falando que o ecossistema todo é formado por uma única bactéria. Não tem isso daqui de produtor, consumidor e decompositor, porque ela sozinha faz tudo, tá? Aqui a C é nosso gabarito correto, né? Os organismos ali encontrados ocupam um único ecossistema, mas não um único hábitat ou um único nicho ecológico, porque ela é tudo nesse ecossistema. O que está de errado aqui? Ó? Trata-se de um típico exemplo de sucessão ecológica primária? Não, nada de sucessão, é ela sozinha e pronto, não tem clímax. Ela não é, ela está em clímax o tempo todo, na verdade, né? Porque é ela sozinha e ninguém, nada influencia a vida dela. Não tem nenhuma barreira que faça ela diminuir e sair do clímax, né? E o que está errado aqui? Os elementos bióticos ali encontrados compõem uma população ecológica, mas não se pode dizer que constitui uma comunidade. Gente, a questão já fala que ela é um ecossistema completo. Imagina se forma população em comunidade. Claro que sim, né? Bem interessante isso. Próxima questão diz assim: a ecologia lida com organismos e seus ambientes, procurando explicar as relações entre eles. As relações ambientais desses organismos tendem a ser complexas. Provavelmente a afirmação mais importante que se pode fazer sobre essa relação é que diferentes tipos de organismos não estão aleatoriamente distribuídos entre os diferentes tipos de ambiente. Das alternativas abaixo, assinale que representa o processo que possibilita o ajuste dos seres vivos a um meio variável, assegurando a sobrevivência das espécies e permitindo a sua extensão geográfica e diversificação. Gente, olha só, ajuste dos seres vivos a um meio variável. Isso daqui nada mais é do que adaptação, tá? A aclimatação é coisa temperatura. Para ele aclimatar, ele precisa adaptar. É um fator ecológico ambiental? É algo muito maior do que isso daqui. E metapopulação, vocês nunca nem ouviram falar disso, né? Então é um processo de adaptação. E esses processos de adaptação, eles são tão interessantes, gente, que só sobrevive aquele indivíduo que é mais bem adaptado àquela situação. E a situação, gente, ela pode mudar constantemente. E aí vem a seleção natural e pau, acaba com todo mundo que não está adaptado, né? Aí eu trouxe um exemplo aqui que eu gosto muito, que é esse lagarto de Madagascar.
Olha só como ele é super bem adaptado. A gente olha para ele aqui, ó, ele tá aqui, ó. Ele, aqui é a caudinha dele, né? Eu cortei. Ele parece uma folha seca. Aqui ele em cima de um pedaço de pau e aquele sozinho, isolado, né? Isso aqui, gente, é um processo de adaptação incrível. Por que, que ele precisou fazer isso daqui? Não se sabe se foi para fugir de predadores, né? Se disfarçar entre as folhas secas e, por exemplo, um pássaro, uma cobra ter dificuldade de visualizar ele, e aí ele vai sobreviver mais a partir desse disfarce dele, dessa adaptação, dessa camuflagem, ou se é uma estratégia para captura de presas, né? Não se sabe como que o processo evolutivo dele aconteceu, o porquê, mas se sabe que ele é assim por causa de várias adaptações ao longo de bilhões e bilhões de anos. A caatinga cobre aproximadamente uma extensão bem grande, né? 825.143 quilômetros quadrados no Nordeste. A parte do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, apresentando planícies e chapadas baixas. A vegetação é composta de vegetais lenhosos, misturados com grande número de cactos e bromélias. A segura ambiental, pelo clima semiárido e o sol inclemente, impõe hábitos noturnos ou subterrâneos. Répteis e roedores predominam na região. Entre as mais belas aves estão a arara azul, tá aqui a fotinha dela pra gente, e o acuã, um gavião predador de serpentes. Acuã não é muito popular, né? Deixa eu grifar. Mas tá aqui a foto dele. Inclusive, ele tá o quê? Com uma cobrinha, com uma serpente aí na mão, de boa, né? Vai estar ali num momento de um almoço, uma janta, alguma coisa assim. E aí, sobre os aspectos ecológicos dos organismos citados, pode-se afirmar que, de cara, já é a alternativa correta, né? Vamos deixá-la por último. Ele está procurando o que é correto, a afirmação verdadeira. O nicho ecológico da arara, vamos começar aqui, ó. O nicho ecológico da arara azul e do acuã é o mesmo nesse habitat? Gente, claro que não é o mesmo, né? Nesse hábitat. Claro, nicho ecológico não é a função do organismo no ecossistema? Não é. Não é o mesmo nicho ecológico. Como que você sabe disso? Bem, a arara, ela já é uma ave muito conhecida, todo mundo sabe que ela come pequenos insetos e principalmente frutas e sementes. E o texto já falou para gente que o gavião é um predador de serpente. Primeiro, gavião, que é topo de cadeia alimentar, sempre vai ser carnívoro. E especificou que é de serpentes, né, de cobra. Então, claro que eles não ocupam o mesmo nicho ecológico. O papel da arara é dispersar plantas, dispersar sementes. E o papel do gavião é o quê? Controlar as populações de serpentes, né? Entre outros papéis que esses bichos podem ter. Tem um exemplo de cada. Então, tá errado isso aqui. Os répteis e os roedores se alimentam de cactos e bromélias. Gente, réptil se alimentar de cacto e de bromélia? Nem para roedor isso não faz sentido, que roedor gosta de semente, né? Gosta de fruta também. E répteis? Répteis gostam de roedores, então tá errado. Os vegetais lenhosos, cactos e as bromélias formam uma população? Não, né, gente? Vamos lembrar dos níveis de organização de ecologia, tá? A população ela é formada por indivíduos da mesma espécie. Então, eu até coloquei aqui, ó. O lobo-guará vai formar uma população. E aí a comunidade é formada pelo quê? Aqui na figura já apareceu, ó, 3 lobos-guará, as plantinhas, as gramíneas e tal. Então, tem mais populações para poder formar uma comunidade. Várias comunidades juntas vão formar um ecossistema, vários ecossistemas juntos vão formar a biosfera. Então, isso aqui está errado por causa disso, não forma uma população, né? Isso aqui forma uma comunidade. Isso daqui está certo porque o nicho ecológico do gavião está definido pelo seu papel de predador? Certinho, tá lindo, resposta correta, segue o baile.
A capacidade de uma população encontra para expandir seu número de indivíduos em condições ambientais ideais é considerada a capacidade de uma população de expandir seu número de indivíduos, né? Então, olha só, as populações, a gente tem uma curva que é chamada de curva de potencial biótico, que é essa curva aqui em preto, tá? Essa curva é a capacidade que o indivíduo tem de desenvolver a sua população. É expoente, por quê? Se ele não tiver nenhuma dificuldade, tiver alimento e tal, ele vai sempre se reproduzir bastante, aumentando a população dele, aumentando o número de indivíduos. Mas por que isso não acontece o tempo todo? Porque existe a resistência do meio. E a resistência do meio pode ser várias coisas, podem ser realizadas, essa resistência do meio pode ser composta por componentes abióticos, como por componentes bióticos. Tá? E essa resistência do meio vai fazer com que esse potencial biótico aqui se transforme numa curva de crescimento, que é essa curvinha vermelha, que é a interação desses dois. Por quê? O que acontece? Digamos aqui o lobo, uma população de ratos, beleza. Os ratinhos estão com tudo satisfeito. Tem comida, tem água, tem local de reprodução, tem parceiros sexuais, está crescendo. Mas a população foi crescendo de ratinho, né? E de repente começou a ter muita cobra. Aí começou a ter muita cobra que começou a se alimentar muito desse rato. O que aconteceu com a população do rato? Diminuiu. Conforme a população de rato diminui, né? A população de cobra que preda esse rato também diminui. Aí logo depois a população de rato vai começar a crescer de novo, porque está sem predador. Aí cresceu de novo, aí já ficou bom para a cobra de novo, que vai começar a aumentar bastante o número de indivíduos, e aí a população de rato vai diminuir de novo. E é isso que fica acontecendo o tempo todo na natureza, tá? Então, a resposta correta é potencial biótico, que é o potencial que a espécie tem de desenvolver, de aumentar o seu número de indivíduos. Duas populações de insetos que habitam uma região tipicamente agrícola foram monitoradas durante 6 anos. A espécie A é uma praga agrícola e a espécie B é encontrada naturalmente na lavoura e região em torno do cultivo. Observe a análise do gráfico abaixo para responder as questões. Então, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho esse gráfico, onde a espécie A é essa linha reta, né? O inseto A, e o inseto B é esse do tracinho aqui. Então, aqui é A, aqui é B. A é a praga, é a ruinzinha, e a B é a boa já da região, certo? O tamanho da população. Então, elas partiram aqui, ó, estava bem alto, diminuiu, cresceu de novo, diminuiu, cresceu, diminuiu, cresceu de novo. A aplicação de pesticida, né, que é um veneno, diminuiu bastante, quase zerou, né? Isso daqui num espaço de um ano, menos de um ano, né? Houve essa queda aqui e de repente subiu com força total de novo. Vamos analisar aqui a espécie B. Cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu e assim foi. Aplicou o pesticida, ela ficou estável, quase zerada, mas se manteve estável, tá? Não diminuiu muito em relação ao que estava e se manteve estável. Então vamos analisar aqui a afirmação 1. O gráfico apresenta oscilações típicas de relação entre presa e predadores nos primeiros 4 anos da aplicação do pesticida. A aplicação do pesticida foi só aqui, né?
A 2. Entre os fatores. Nossa, eu devia ter separado aqui, ficou tão confuso. 2, 4, 8, 16. Tem mais? Não. Deixa eu ver aqui uma coisa, galera. Peraí. Então tá. Cadê? 2. Tá. Entre os fatores que podem limitar o crescimento de uma população estão o clima, a disponibilidade de alimento, a água, o espaço, o parasitismo, a predação e a competição. Certinho, galera. O que pode limitar o crescimento da população? Fatores bióticos e abióticos. O que se encaixaria como abiótico? Hábitat, disponibilidade de nutrientes no solo, água, espaço, né, que seria o hábitat, quais que luminosidade para aquelas populações que isso influencia, assim sucessivamente. E quais os fatores bióticos? Predação, competição, parasitismo, né? Tudo isso são fatores bióticos, que é causado por outro ser vivo. Aqui, deixa eu ver aqui. O resultado da aplicação do pesticida no controle da população A não foi satisfatório. No entanto, se o agricultor repetir a aplicação do mesmo inseticida, obterá um resultado mais eficiente na segunda aplicação. Isto ocorrerá devido ao processo de seleção artificial. Gente, isso aqui está totalmente errado. Totalmente errado. Deixa eu pegar outra cor aqui. Pegar um amarelinho. Essa daqui está totalmente errado. Vamos voltar para esse gráfico aqui para a gente pensar. E aí é bom que genética já ajudou a gente, né, a entender isso aqui. Olha só o que aconteceu. Passou os primeiros 4 anos, foi aplicando pesticida. Aqui o gráfico está mostrando só aqui, mas provavelmente todos esses topos aqui teve aplicação de pesticidas, tá? Sempre aqui, ó, caiu, 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 de repente caiu totalmente. Essa queda total aqui que aconteceu, o que foi que houve? Morreu muito, só os sobreviventes que estão aqui, eles têm um conjunto gênico que esse pesticida não conseguiu atingir, não conseguiu matar. Então, eles estão mais adaptados para essa situação ambiental. E aí começou a reproduzir os mais bem adaptados e levou uma superpopulação, uma população forte o suficiente que não tem pesticida que vai matar, tá? Por isso essa afirmação 4 aqui, ó, totalmente errado e o que faz a gente entender que a 1 tá certinha, tá? A 1 tá belezinha. Vamos ver a 8 aqui. No período antes da aplicação do pesticida, as duas populações do inseto, A e B, se comportam como populações livres na resistência ambiental. Após a aplicação do pesticida, apenas a população B é afetada. Então, de novo, a questão está me surpreendendo. Não houve aplicação aqui, tá? Não houve aqui, não houve aqui, houve só aqui. Quando aplicou o pesticida, olha só a população A foi afetada. A população B, ó, ela já estava em queda e ela permaneceu constante, o que mostra que a população B não foi afetada, ao contrário do que diz aqui, tá? Então a gente não pode levar em consideração a 8 como certa. Vamos ver o que está dizendo a 16. A população de inseto A, após o 5º ano, possui resistência ambiental desprezível e apresenta curva de crescimento que reflete aumento exponencial de sua população. Certinho, ó. Após o 5º ano, tá? Ela estabilizou
e voltou a crescer, um crescimento exponencial, certinho. Então, quais que estão certos? 16 mais a 4 está errada, a 8 está errada, mais 2, 17, 18, mais a 1, 19, né? Prontinho, resposta 19. A próxima. Os níveis de organização da matéria que constituem seres vivos estão exemplificados na figura a seguir. Sobre os níveis de organização ilustrados, é correto afirmar que, então tá aqui, né? Átomo, moléculas, átomos se juntam para formar uma molécula, que se juntam para formar organelas, que se juntam para formar células, que se juntam para formar tecidos, que se juntam para formar órgãos, que se juntam para formar sistemas, que se juntam para formar organismos, né, de uma única espécie, que se juntem e formam populações, que formam comunidades, que formam ecossistemas, que formam a biosfera. Então, bora ver aqui. Os ecossistemas são ambientes isolados que não se interrelacionam? Não. Se eu considerar, por exemplo, ecossistema aquático e ecossistema terrestre, não há interferência de um no outro? Então, está errado. As comunidades são compostas por fatores bióticos e abióticos? Não. Comunidade é biótico apenas, tá? A comunidade ela é formada por várias populações, por isso isso aqui está errado. As populações comportam organismos de espécies diferentes em um mesmo local? Não. Populações são indivíduos de mesma espécie. Os tecidos são agrupamentos de células que desempenham uma função em comum? Certinho, tá lindo. Vamos ver o que está de errado aqui. As organelas são as menores unidades vivas dos seres vivos? Errado. Organelas são as menores unidades. Organela sozinha não tem vida. O que tem vida é a célula, tá? Para se estabelecer a curva de crescimento populacional de leveduras, são bactérias, levedura, bactéria. As células desse. Opa! As leveduras são fungos, tá? É aquele fungo que tem na cerveja, levedo de cerveja e tal. As células desse fungo foram cultivadas por 20 horas em frasco contendo meio de cultura líquida, tá? Aqui tá um frasco com meio de cultura. A cada 30 minutos foi retirada uma amostra de mesmo volume para a contagem do número de células. Os dados obtidos estão representados no gráfico e é correto afirmar que. Então tá. Então aqui, ó, um gráfico que eu tenho número de células por tempo, né? Assim que colocou, contou. Tinha um pouco mais do que zero, né? Tinha um pouquinho aqui, umas 10, sei lá, por aí assim. 2 horas já tinha um pouco mais, 4 horas após já tinham bem mais, 6 horas a mais já tinha mais de 150, né? Quase 300. E conforme foi passando o tempo, foi aumentando a população, né? O número de células desse frasco, até que em 13 horas mais ou menos estabilizou, né? Entrou em estabilidade essa população de levedos, né? De fungos aqui. Beleza. Então, vamos analisar. A curva no gráfico representa o potencial biótico das leveduras? Não, não é o potencial biótico. Por quê? Porque o potencial biótico de toda espécie é só crescer. E a gente viu aqui, ó, que ela tem um momento aqui que ela estabilizou. E se o gráfico tivesse continuado, a gente ia ver que ia ter um momento que essa curva iria diminuir, tá? Então, isso aqui está errado. Não é o potencial biótico, não. Isso daí, na verdade, galera, é o crescimento, tá? É o crescimento da bactéria, do fungo, desculpa. Vamos aqui a outra. A área entre a linha tracejada e a curva no gráfico indica a resistência do meio? Exatamente.
curva tracejada, essa daqui, e entre essa curva aqui é a resistência do meio. Qual que é a resistência que esse meio está colocando para esse levedo? Nutrientes. Pode ter certeza que é nutrientes nesse meio de cultura aqui. Chegou um momento que tinha tanto levedo, tanto fungo, que aquele meio de cultura ali já não tinha nutrientes necessários para essa população continuar crescendo. Então ela estabilizou e a tendência é que ela, ó, diminua até chegar a zero. A taxa de mortalidade se iguala de reprodução entre 4 e 12 horas? 4 e 12 horas? Não, porque aqui, ó, tá crescendo. A curva tá só aumentando entre 4 e 12 horas. Então, a taxa de crescimento de reprodução aqui não tá igual, não. A taxa de crescimento de reprodução tá bem grandona e a de mortalidade bem pouquinha. Vamos aqui, ó. As células cessaram a reprodução a partir de 16 horas? Não. Elas cessaram aqui, ó, mais ou menos em 13 horas, quando ela chegou, 14 horas, na verdade, que é quando ela regula aqui com a linha tracejada. A linha tracejada no gráfico determina a carga biótica máxima do meio certinho. Até aqui ele suporta, tá? O meio suporta. Depois disso daqui não suporta mais e não tem como crescer. A diversidade de plantas tende a ser maior em lugares que não sejam nem tão hostis, nem tão hospitaleiros. Em um ambiente onde faltam recursos, poucas espécies de plantas sobrevivem. Então, olha só, a diversidade de plantas tende a ser melhor, maior, em lugares que não são nem hostis, não são nem tão severos, mas também não são ótimos assim, em lugares medianos. Isso daí, gente, quem está falando é a questão, não sou eu. Em um ambiente onde faltam recursos, poucas espécies de plantas sobrevivem. Falta recurso, poucas espécies sobrevivem. Claro, né? E as condições melhoram, o número de espécies tendem a aumentar. Claro, se as condições estão melhor, aumenta a quantidade de espécies. Já quando há abundância de nutrientes, a tendência se reverte, o ambiente é dominado por poucas espécies que captam o recurso de forma mais eficaz. Então, olha só, quando o ambiente está ótimo, está muito bom, né? Que ele fala aqui, ó. A abundância, né? Quando tá bom, aqui é o ambiente hospitaleiro, tá? Quando ele fala que o ambiente falta recurso, é aqui o ambiente hostil, tá? Falta recurso e quando as condições melhoram, é o hospitaleiro. Quando falta recurso, eu tenho uma diversidade de espécies. Olha aqui, ó, biomassa total. O meu gráfico está maior aqui, ó, crescendo, né? E o ambiente hospitaleiro, olha aqui, ó, caindo o número de espécies. Por que que isso acontece? Porque as espécies desse ambiente hospitaleiro, elas são muito mais exigentes. Elas captam os recursos, os nutrientes de forma mais eficaz. Então, elas são muito competitivas, então não dá para ter muitas espécies naquela região. Vamos ver aqui. O gráfico abaixo mostra a relação entre a biomassa e a quantidade de espécies de planta. Tá, já analisamos aqui. Com base no texto, é correto afirmar que espécies mais eficientes na obtenção de recursos prevalecem quando há abundância de recursos. Sim, foi isso que a gente viu no gráfico. Vamos ver o que está errado nos outros. Quanto maior a abundância de recursos, maior a diversidade? Não. Quanto maior a abundância, menor a diversidade. O que é diversidade? Quantidade de espécies, tá?
Aqui, digamos que aqui só tem umas 2, 3 espécies, porque elas são muito exigentes. É aquele filho mimado que quer muito brinquedo, quer muita comida, quer as melhores viagens. Então, esses pais aqui, ó, os pais ricos, não dá para ter muitos filhos porque os filhos são muito exigentes, né? Já os pais mais pobres, né? Mais normais, gente como a gente. Aí tem um monte de filho, porque um gosta mais de banana, outro gosta mais de iogurte, outro gosta mais de arroz. Eles brincam ali entre eles, não se importa muito com o brinquedo e tal. Então, dá para ter mais, né? É mais ou menos esse o raciocínio desse gráfico aí. A alta produção de biomassa indica necessariamente maior necessidade de espécies? Não, não. Porque olha só, eu posso ter 3 castanheiras no lugar. É uma biomassa muito grande. Essas árvores ficam imensas, tá? E é muita biomassa, mas eu só tenho castanheira, né? Então, não é tão diversificado. Ambientes hostis são mais limitantes? Não, ambientes hostis é melhor para a diversidade. Inclusive, gente, olha só que interessante. Várias pessoas importantes na área de ecologia dizem que o bioma com maior diversidade de espécies, com maior diversidade biológica, é justamente o cerrado, nosso cerrado. Isso não faz sentido com esse gráfico? Não é hostil, é pouco nutriente no solo, é o solo ácido, é pouca água, é muito sol, é umidade baixa, é hostil o nosso ambiente. Mas aqui nós temos muitas espécies, né, entre todos os reinos. A ecologia estuda fundamentalmente os níveis acima do organismo, direcionando a atenção para as relações dos seres vivos entre si com o ambiente do qual fazem parte. Segundo o médico alemão Ernst, a palavra ecologia designa o conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza, a investigação de todas as relações entre o ser vivo e o seu ambiente orgânico e inorgânico, incluindo as relações favoráveis ou não com plantas, animais e outros organismos que tenham com ele contato direto ou indireto. A ecologia é o estudo das complexas interrelações chamadas por Charles Darwin de condições da luta pela vida. Para o ecólogo inglês Charles Elton, a ecologia é uma história natural científica. Para Frederick, considera a ecologia ciência da comunidade, enquanto para o ecólogo contemporâneo Eugene Odum, a ecologia é um estudo da estrutura e a função da natureza. Silva, né? Isso tudo aqui está nesse livro do Silva, que diz Biologia, volume único, tá. Considerando os níveis de organização e ecologia, podemos afirmar que quais são os níveis de organização da ecologia? Organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, tá? A biosfera é um conjunto de espécies do planeta? Não, biosfera não é o conjunto de espécies, tá? Biosfera é o conjunto de ecossistemas. A população é um grupo de organismos de diferentes espécies? Não. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Aqui eu tenho 4 lobo-guará. Ah, professor, mas eles estão de cores diferentes. Sim, vamos pensar na nossa família, todo mundo da mesma cor? Aqui em casa não é. Aqui em casa meu filho é branco como leite, minha filha é da minha cor e meu marido é mais escuro. E aí, né? É uma diversidade. Aqui, as populações e as comunidades estão subordinadas a mecanismos homeostáticos que controlam e mantêm vários tipos de equilíbrio na natureza, mas os ecossistemas operam sem mecanismo de homeostase? É um mecanismo de controle mútuo, né? Não, o ecossistema opera com vários mecanismos de controle, sejam bióticos ou abióticos, mas existem milhares deles.
Comunidade ou conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em determinada área no mesmo tempo. Mesma espécie, gente, comunidade não. A comunidade, ó, aqui eu já tenho o lobo-guará, as arvorezinhas e os capinzinhos. Então, comunidades são diferentes espécies, por isso aqui está errado. Vamos ver se aqui está certo mesmo. Quando considerarmos a comunidade junto com todos os fatores não biológicos do meio, temos um ecossistema? Sim. Comunidade com tudo que tem direito, que são os fatores abióticos, né? A comunidade, gente, é praticamente a mesma coisa que fatores bióticos, tá? Mas os abióticos formam o ecossistema. Lindo. Perfeito, bola para frente. Quais são os fatores bióticos que podem limitar a ocorrência de uma espécie em uma determinada localidade? De novo aqui aquele gráfico, ó, a curva de potencial biótico, né, que é a curva que mostra o tanto que uma determinada espécie pode crescer, não tem limite para ela, até que chega a resistência do meio. A resistência do meio é o que? A disponibilidade de nutrientes, é a temperatura ideal, é a predação, o parasitismo, a competição, é de fato a resistência que o meio pode oferecer para que essa curva aqui, ó, não seja tão linda desse jeito, tá? Não seja bonita desse jeito, só crescendo e se transforme nessa curva de crescimento real. O que é aqui, ó, essa resistência do meio? Existem os fatores que fazem a população crescer e tem os fatores que fazem a população declinar, diminuir, né? O que faz crescer? Nos abióticos, luz favorável, temperatura favorável, ambiente químico favorável. E dos bióticos, taxa de reprodução quer dizer o quê? Tem que ter parceiro, tem que ter um nicho, ele tem que estar numa função generalizada que ele pode muitas coisas, né? Oferta de alimento adequada, o hábitat está adequado e hábitat é biótico? É. O hábitat é biótico. Por exemplo, a arara tem alguma. A arara vermelha, por exemplo, ela faz o ninho dela no tronco de árvore, né? De palmeiras, lá em cimazinha. É biótico. É o hábitat dela, né? É onde ela faz o ninho, faz parte do hábitat dela. Capacidade de competir por recursos e várias outras coisinhas que vocês podem dar um pause aí e ler com calma. E os fatores de declínio que fazem a população diminuir. Os abióticos, deficiência ou excesso de luz. Para uma planta, por exemplo, deficiência de luz afeta a taxa de fotossíntese dela e vai fazer com que ela morra, né? Se a luz não tiver suficiente, porque a fotossíntese não vai ser suficiente. Temperatura alta demais ou baixa demais, algum componente químico do ambiente que está fazendo mal a ela, e os bióticos não tem parceiro para reproduzir, o nicho dela está muito especializado, determinado bicho só come, vamos lá, uma ave qualquer aí, só come castanha do Pará, só come a semente da castanha do Pará. Sim, e é uma planta que está bem perto da extinção, né? Então é um nicho ecológico muito especializado. Possivelmente essa espécie, quando a castanha entrar em extinção, essa daqui vai entrar também, e assim sucessivamente. Então, aqui na questão, quer que a gente analise as alternativas e fale de um fator biótico listado aqui que limita a espécie em determinada localidade. Olha só que interessante, biótico só colocou competição e predação, tá? Intensidade de luz é abiótico, precipitação de vento. Vento faz diferença? Faz. Uma samambaia, por exemplo, ela não gosta de um lugar com vento forte. Por quê? Vai deixar o ar mais seco e ela precisa de umidade para se reproduzir, tá? Disponibilidade de nutrientes no solo, abiótico. Temperatura e salinidade, abiótico. Então aqui só dava para marcar competição e predação. E aí, galera, acertou muito?
facinho, né? Muitas dessas coisas aí vocês já viram, mas eu estou tentando puxar mais de vocês dinâmica populacional, porque é aquilo que a gente conversou no início, vocês ainda não viram, né? Conceitos básicos vocês já sabem, mas dinâmica não. Vamos para a atividade 2. Isso daqui vocês tudo já viram, vai ser bem facinho, vocês vão acertar bastante também. Cadeias e teias e pirâmides. Sobre o ecossistema, analise as afirmações e marque com V as verdadeiras e com F as falsas. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é. Então, a primeira afirmação aqui: há organismos heterótrofos que são decompositores? Verdadeiro. Por que que não, né, não pode ser? Heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento. E são justamente eles que fazem a decomposição. Quem é? É um fungo, uma bactéria que vai decompor a matéria orgânica. Tá? Eles têm que ser heterótrofos. O segundo, os decompositores são responsáveis pela reciclagem de energia no ecossistema? Falso. Falso demais. Não se recicla energia. A energia é unidirecional, ela só vai e não volta nunca. Ela é gasta, tá? O que os decompositores reciclam são os nutrientes, os elementos químicos. Então, falso. Os organismos herbívoros sempre serão considerados consumidor de segunda ordem? Vamos ver aqui, vamos pensar nessa cadeia. Ó. Produtores, consumidores de primeira ordem, né? Um ratinho que comeu o produtor, quem comeu o ratinho foi a cobra, então é segunda ordem, e o gavião comeu a cobra, terceira ordem, tá? Primeira, segunda e terceira. Uma coisa é consumidor. E aqui está falando, organismos herbívoros sempre serão consumidores de segunda ordem. Herbívoros é aqui, ó, o caso do rato. Ele está na segunda ordem? Não, não está. Ele está na primeira ordem, né? Mas ele pode, em algum momento, se comportar como segunda ordem? Pode, né? Aqueles animais que são onívoros, por exemplo, mas não é o caso, né? E aqui a gente está vendo que o herbívoro, ele não é de segunda e sim de primeira ordem. Então, isso aqui também está errado, está falso. A última, os organismos autótrofos em um ecossistema sempre estarão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar? Sim, autótrofo, gente, é quem é o produtor. Produtor sempre está no primeiro nível trófico, porque nível trófico é quem produz a energia. Primeiro nível trófico é aquele que produz a energia. Só ele, só os produtores podem estar no primeiro nível trófico, que é o nível que tem maior concentração de energia. O segundo nível trófico aqui, ó, ele já tem menos energia. Por quê? Porque ele consumiu parte do que o produtor produziu, mas não consumiu tudo, porque um pouco o produtor gastou e passou menos para ele. Esse daqui também vai gastar um pouco do que ele consumiu e vai passar menos para esse. Esse aqui também vai gastar um pouco e passar menos para esse. Por isso, quanto mais longa a cadeia alimentar, menos energia chega aqui no bicho de topo de cadeia, tá? Vamos embora. O fitoplâncton é um conjunto de organismos fotossintetizantes que ficam à deriva dos oceanos. A deriva, né, fica lá por cima boiando. Ele representa o primeiro elo na transferência de alimento e, portanto, de energia química para os demais componentes da cadeia trófica. O zooplâncton, conjunto de pequenos organismos heterótrofos que consomem os produtores primários, recebe energia química em quantidade muito menor do que a energia solar que o fitoplâncton absorveu pela fotossíntese. A gente acabou de falar sobre isso aqui na questão anterior, né, galera? Isso ocorre porque grande parte das substâncias orgânicas que os produtores primários sintetizam é perdido na forma de energia e calor. À medida que os organismos trabalham para se manter vivos, o mesmo processo ocorre quando os peixes pequenos, como as sardinhas, predam o zooplâncton e quando os peixes grandes se alimentam dos peixes pequenos. Logo, a quantidade de energia diminui no decorrer das relações da cadeia alimentar. Assinale a alternativa correta em relação à transferência de energia. Tá, então aqui, luz solar fez com que o produtor
produzisse energia, mas ele vai gastar energia e vai perder energia para o ambiente, energia dissipada. Então, aqui eu tenho muita energia e ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. O coelhinho comeu o capim, absorveu um pouco dessa energia, mas ele também gastou muita, né? Que transferiu para esse outro bicho aqui, né? Uma lontra, eu acho, sei lá que bicho é esse, que consumiu essa energia, mas também gastou um pouco, que serviu de alimento para esse gavião, que é onde tem a menor concentração de energia. Olha a setinha dele como tá, setinha verde, vermelhinha dele tá menor, né? A azulzinha também aqui nele. Aqui a vermelhinha é o que ele tá perdendo para o ambiente, tá? Então vamos analisar aqui. Uma cadeia alimentar deve sempre possuir muitos níveis tróficos? Não. Na verdade, as melhores cadeias alimentares são as que têm menos níveis tróficos, porque a energia que chega aqui, ó, é pouquinha demais, tem que comer muito bicho para esse daqui se sustentar, porque aqui tem pouca energia. Agora, se ele comesse o coelhinho direto, ele já conseguia mais energia, tá? É, a outra. Quanto mais curta for a cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia disponível para o nível trófico mais elevado. Ao contrário, maior, quanto mais curta, maior energia. É só pensar aqui, ó, se a gente tirar essa lontrinha aqui e o gavião comer o coelhinho, ele não vai receber mais energia do que ele está recebendo? A quantidade de energia disponível aumenta à medida que é transferida? Não, a energia sempre diminui, porque todo mundo está gastando, né? Todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida por meio das próprias atividades metabólicas e de calor? Sim, tá lindo, né? Que atividades metabólicas são essas? Principalmente respiração, tá? Que é a principal atividade metabólica, aquilo que nos mantém vivo. O nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos produtores? Claro que não. Ele que produz, como que ele vai ser o que tem menor? Ele é que tem maior energia. Aqui vem uma chargezinha, né? Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? O Miguelito é fazendeiro, tá, gente? Né? Que vocês não conhecem esse desenho aqui, fica aí a informação. A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto e muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto, né? Ele resolveu a redação para Mafalda, disse já o que ela tem que escrever. Aí a Mafalda vira para ele e fala: quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós, né? Quer dizer então que a gente come capim? É mais ou menos isso que ela quer falar, tá? Vamos ver aqui o que está de errado. A energia e a matéria são conservadas ao longo da cadeia alimentar? Não vou nem continuar. Nada de conservar, não, tá? Tudo diminui ao longo da cadeia alimentar. A maior quantidade de energia ao longo do tempo no ecossistema terrestre está no nível trófico dos consumidores? Não. A maior quantidade de energia está no produtor, minha gente. É quem produz. É o capim, no caso, né? A cada nível trófico, grande quantidade de energia é perdida, juntamente com as excretas, as fezes, principalmente devido à liberação de calor para o ambiente por meio da respiração celular. Tá lindo, é isso mesmo. A energia perdida na forma de calor torna-se assimilável pelo nível trófico seguinte? Claro que não. Calor é perdido para o ambiente. Quanto mais curta for a cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia? Não. Maior vai ser a quantidade de energia. Aqui, pirâmides, né? A gente trabalhou bastante isso daqui ano passado também, vocês não vão ter dificuldade, não. Existem 3 tipos de pirâmide, que é a de número, a de biomassa e a de energia. Beleza. Que representam a relação entre os níveis tróficos de um sistema. Pirâmide de energia, pirâmide de biomassa e pirâmide de número. Sabendo disso, indica a alternativa que melhor representa a pirâmide de biomassa da cadeia alimentar marinha. Gente, eu coloquei essa questão aqui para a gente relembrar. Que essa pirâmide de biomassa de cadeia marinha é aquela que é invertida. Por que ela é invertida? Porque a base
da cadeia alimentar marinha é o fitoplâncton. Até botei uma fotinha aqui para vocês verem eles, né? São microalgas, são cianobactérias, são arcas. É a galerinha que faz fotossíntese e abastece nosso planeta de oxigênio. E aí, quem come o fitoplâncton são os zooplânctons que estão aqui, são microcrustáceos, né? São pequenos animaizinhos, são micro animais. Aí, olha só que interessante aqui. 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton sustenta 21 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Por que isso daqui? Porque a capacidade de reprodução do fitoplâncton é muito alta, é muito rápida, tá? É por divisão binária. E essa galerinha aqui tá fazendo fotossíntese o tempo todo e dividindo, tempo todo não, desculpa. Enquanto tem luz solar, tá fazendo fotossíntese, porém tá se dividindo o tempo todo. Então, uma pequena quantidade de fitoplâncton vai conseguir suprir as necessidades do zooplâncton, por causa da capacidade de reprodução do fito, que é muito rápida, tá? Por isso que essa pirâmide de biomassa marinha, ela sempre vai ter a base menor, depois o segundo nível trófico maior e vai voltar a diminuir de novo, tá? É isso. Analise. Não, assinale abaixo a afirmação correta sobre o fluxo de energia no ecossistema. Os produtores representam o nível trófico com menor? Não, né? Produtor é maior. Independente do nível trófico, a energia disponível aumenta? Não. Energia vai, ó, diminuindo. É sempre unidirecional? Sim. A energia disponível para o nível seguinte será realizada de forma equilibrada? Não, nada de equilíbrio. Vai sempre ser menor, então o erro está aqui. É sempre unidirecional? Sim. A cada nível trófico, maior a energia disponível? Não, menor. Vamos ver se essa daqui está certa. É sempre unidirecional? Sim. Gente, numa cadeia alimentar, essa setinha nunca vai estar virada para cá. Por quê? Porque a transferência de energia é unidirecional, ela só vai. Não tem como. Alguém comeu o coelho, aí a energia passou para cá e depois a energia voltar para o coelho, ele já virou cocô dentro da barriga desse bicho aqui, como que a energia vai voltar para ele de alguma forma? Não tem como, né? Então é sempre unidirecional e a cada nível trófico, menor a energia disponível para o nível seguinte. Essa daqui também é muito boa. A figura mostra 2 pirâmides ecológicas de número que representam cadeias alimentares de uma mesma teia alimentar. E aí, a extinção do indivíduo X, que é esse daqui, tá? Ele vai ser extinto, acabar totalmente X. Vai fazer com que quais populações aumentem? Bem, se acabou o X, né? O X se alimenta do W. O W vai aumentar porque vai diminuir a predação para o W. No entanto, o Y vai diminuir, porque ele se alimenta de X. Então, o Y vai diminuir, vai chegar possivelmente à extinção se ele não se adaptar. Aqui, o que acontece? W alimenta Z. W aumentando, né? Por que ela vai aumentar? Por que W vai aumentar? Porque o X não está mais aqui para predar ela. Então, W aumenta, e se eu tenho mais W, a população Z, que se alimenta de W, vai aumentar. Só que depois de um tempo, o que vai acontecer? W vai voltar a cair, porque Z vai crescer demais. Mas aí não é isso que a questão está perguntando. Ela está perguntando só aqui quais que vão aumentar. W e Z neste momento, tá? Próxima questãozinha. Os organismos que vivem em determinado local apresentam tolerâncias semelhantes aos fatores físicos do ambiente e também interagem uns com os outros de uma forma sistemática de relações alimentares. O que constitui uma teia alimentar? Nas teias alimentares, o que acontece com a energia? Então, aqui
eu tenho uma cadeia, né? Deveria ter posto a imagem de uma teia, mas tudo bem. Aumenta a cada nível trófico? Não, gente. A teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares interagindo. Então, todas as regras que valem para as cadeias alimentares servem também para as teias, tá? Então, nada de aumentar energia a cada nível trófico. Mantém-se constante? Também não. A gente já sabe que a energia diminui. Aumenta no primeiro e no segundo nível e depois diminui? Não. É perdida cada nível trófico por causa do trabalho executado pelos organismos? Sim. Todo mundo aqui está perdendo, ó, por causa do calor, principalmente, né? Mantém-se constante a cada nível trófico? Não. Não, nunca, né? Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem que representa a relação entre o número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar. A população de falcões é reduzida em comparação à dos tordos e a de caramujos em função do seguinte fator. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar que a base dela são os trevos, né? É o produtor, que serve de alimento para o caramujo, consumidor primário, que serve de alimento para o tordo, que serve de alimento para o falcão. Então, aqui, ó, só diminuindo, né? Energia e matéria, né? Desculpa. Então vamos analisar aqui. Ele está falando que a população de falcão é reduzida devido à perda de energia ao longo dos níveis tróficos. Pronto. A competição? Não. A digestão? Não, gente. É só a perda de energia ao longo da cadeia. Essa questão aqui diz: as relações entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema são representadas por gráficos que lembram pirâmides. Assinale o que for correto sobre as pirâmides ecológicas. Soma das alternativas corretas vai dar 7, que é a afirmação 1, 2 e 4. Tá tudo bonitinho nelas. O que está de errado com a 8 e com a 16 que a gente não pode somar? A 8, ó, geralmente a pirâmide de energia apresenta-se invertida. Não. A pirâmide de energia, gente, ela nunca, em hipótese alguma, vai ser invertida. É a única que nunca pode ser invertida, porque eu não tenho como pouca energia suprir a necessidade de um bicho lá que precisa de muita energia. Isso daí não tem como, é inviável. Tá? E o que está de errado com a 16? Aqui, ó, a pirâmide de biomassa leva em consideração o número de indivíduos? Não. A pirâmide de biomassa leva em consideração apenas a quantidade de biomassa, a composição química daquela biomassa. Tá? Não, nem leva em consideração composição química, não, desculpa. Composição química é lá para energia, é só a quantidade de biomassa disponível mesmo. Então, a somatória dá 7. 4, 5, 6, 7. E deu por hoje. Chega que eu já estou cansada e vocês também, né? Até mais, galerinha.